Boa tarde a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós viemos aqui, eu venho mais uma vez agradecer a todos que estão colaborando, aqueles que estão assistindo, deixando seu like. Se você quiser se inscrever, você se inscreva. Se você quiser ter a notificação dos nossos vídeos, é só apertar no sininho, que fica aqui à sua direita. Né? Então, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bem, o último tema abordado foi sobre o nascer do Espírito. Então nós falamos alguma coisa que é muito grande para ser falada somente num vídeo. É um assunto que aborda demais temas, muito grande, muito importante falar das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais, das coisas celestiais. Né? É isso que nós temos que aprender. Não só viver as coisas que são aqui da terra, que são passageiras, vamos estar aqui falando sobre isso, mas sim as coisas celestiais, espirituais. Então, meu irmão, eu poderia muito bem, em nome do Senhor Jesus, eu poderia aqui profetizar e dizer que hoje o Senhor vai te abençoar, Ele vai curar, Ele vai abrir porta de emprego, Ele vai restaurar a família, mas o certo é falar a verdade. E qual é essa verdade? Só vamos ser abençoados se estivermos fazendo a vontade do Pai, seguindo e obedecendo os ensinamentos de Jesus. E o principal, nascer do Espírito e ser um verdadeiro adorador. Buscar em primeiro lugar o reino celestial e sua justiça. E as demais coisas que acabei de falar vos serão acrescentadas. Viver em espírito e em verdade. Essa é a vontade do nosso Deus. Amém? Não adianta eu só falar para vocês que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que a sua bênção está chegando, aquela causa da justiça você vai ganhar. Mas como? Se você não estiver preparado, se você não tiver a vida alicerçada na rocha que é Jesus, com vaso desemborcado, com vaso na posição de vaso. Nós temos que falar a verdade aqui. Eu tenho que preparar você para você receber sua bênção, porque senão essa bênção acaba virando uma maldição na sua vida. Mas como assim, evangelista? Eu vou te dar um exemplo bem claro, né? Eu já participei, já fiz parte de algumas outras denominações no meu início do caminhar cristão. E, por exemplo, eu vi um testemunho de uma pessoa que pediu uma empresa. Deus me deu empresa, me deu uma empresa, me deu uma empresa, me deu uma empresa. Deus deu a empresa. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão ocupado com seus afazeres empresariais que ele abandonou Cristo. Ele parou de ir para a igreja. Ele parou de andar segundo os ensinamentos. Porque o coração dele não estava em Deus, estava no dinheiro, estava na posição dele. Então, infelizmente, isso aí virou uma maldição na vida dele. Porque nós temos que buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, a nossa salvação, as coisas celestiais. As demais coisas, tenha paciência, vai ser acrescentado. Amém? Louvado e glorificado seja o nome. Como eu falei que é um tema muito importante, eu vou ser mais rápido aqui, tá, irmãos? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bem, tudo que existe é permissão de Deus. Mas podemos observar, nem tudo foi criado por Ele. Como assim, evangelista? O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. É o único ser dotado de corpo, alma e espírito. O espírito vem de Deus. Ou seja, o único ser capaz de raciocinar e buscar sabedoria em todos os sentidos, tanto das coisas terrenas como das coisas celestiais. O ser humano é o único capaz de dotado de raciocinar, de ter um entendimento, saber o que é certo e errado. E nisso, ele cria também. Isso que eu quis dizer aqui, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nosso mundo é cercado de várias coisas, fatores e sistemas criados pelos homens. Foram criados pelos homens. Podemos observar grandes feitos como a ciência, geografia, vocabulários em várias línguas, religiões, sistemas de governo, tipo monarquia, parlamentar, republicano, socialista, democrata e etc. Existem vários tipos de governo, criado pelo homem. Vivemos hoje uma correria frenética em busca de curas e soluções para os mais diversos aspectos. Porém, tudo isso é movido pelo capitalismo. E é aí que entra a ganância, a vontade de ser grande, ser reconhecido
E entre ter poder, entre aspas, as pessoas matam, roubam, se corrompem e aniquilam milhões de vidas pela ganância do dinheiro, os bens materiais. Nós podemos ver que a ganância humana, a gente não está falando aqui, tá, irmãos, de religião, estamos aqui falando de caráter. Existe o caráter cristão, existe o caráter normal, humano. Nós vamos trabalhando, Deus vai trabalhando mediante a sua palavra e o Espírito Santo, movendo o seu querer, fazendo o seu querer, fazendo tudo novo. Mas é lógico, e para isso tem que ter um desejo do nosso coração. Nós vamos estar aqui falando sobre isso aqui. O arrependimento, o perdão, uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então, existem todas essas coisas aqui que são humanas, são da terra, são sistemas que nos levam àquela correria do dia a dia do bem capitalista. O dinheiro está envolvido em tudo. Em tudo. Vocês bem sabem disso. No entanto, como diz as Sagradas Escrituras, o mundo jaz no maligno. Nunca, em tempo algum, qualquer um de nós poderíamos contradizer as Sagradas Escrituras. Nunca, jamais. Que diz sobre esse mundo, existem principados e potestades. Nós vamos ler lá em Colossenses 2,15, sobre as autoridades e principados e potestades, autoridades espirituais deste mundo pecaminoso que nós vivemos. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Jesus, ao vencer Satanás, ao vencer o mundo e seu sistema falido, ele desarmou as autoridades espirituais desse mundo, né? Ele derrotou, mas o mundo ainda está sob essa autoridade. Aí como assim, evangelista Carlos? Bem, se você se arrepender do vosso pecado, voltar a aceitar aquele ato vicário, aquele ato de amor, aquele sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, assim como eu fiz, assim como muitos fizeram, então o que acontece? Há uma mudança na sua vida. Então, paulatinamente, isso vai mudando. Você vai nascer das águas e do Espírito. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura, nós somos agora. Então, quem está em Cristo Jesus, escute bem o que eu estou falando, escute bem o que o Espírito está falando nas igrejas. Já não há condenação. Então, essas autoridades, essas potestades, ela não tem poder e autoridade sobre nossa vida. Agora é o contrário. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos autoridade sobre essas potestades e esses principados. Né? Acusação nenhuma há para quem está em Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse do que é nosso, povo de Deus. O povo de Deus foi escolhido, separado por Deus, nação eleita, sacerdócio real. Então em nós tem todo o poder, toda a autoridade e todo o domínio. Nós temos que exercer e usar toda a autoridade e todo o domínio para engrandecer o nome do Senhor em nossas vidas, no nosso testemunho e ganhar almas para Jesus. Que essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever. Somos discípulos de Cristo. Fazer a vontade do Pai, como Jesus fez, e assim ele obteve vitória. E nós vamos obter vitória também. Amém? Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Então, como eu acabei de dizer aqui, as Sagradas Escrituras que diz que sobre esse mundo existe principados e potestades, autoridades malignas. Acabamos de ler Colossenses 2,15. Porque nós, como os muitos não sabem ou não querem saber, mas é necessário trazer esse conhecimento. Muitos não sabem que existe esse poder, essa autoridade maligna, espiritual. Nós estamos falando de coisas mundanas, nós estamos falando de coisas espirituais, coisas grandiosas. Muitos não querem saber
e não querem falar sobre esse assunto. Mas eu estou aqui para falar desse assunto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um conhecimento que é necessário. Nós vivemos regidos sob governantes e autoridades nas esferas espirituais. Sim, não somos apenas seres humanos, somos também seres espirituais. Baseado nisso tudo que falei, posso afirmar que os únicos seres que já foram julgados e condenados foi Lúcifer, que é Satanás, e os anjos decaídos, que são seus demônios. Eles sim já foram julgados e condenados. São os únicos seres que já foram julgados e condenados. Nenhum ser, nenhum de nós ainda foi julgado nem condenado. Aliás, Deus e Jesus, ele não veio para julgar e condenar o mundo não, tá, irmãos? Quem traz condenação para si próprio é o homem. Você tem que escolher o caminho que você quer seguir. O caminho, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E só Ele nos leva ao céu de glória. Só Ele nos leva à salvação. Então temos que aceitá-lo como Senhor, Rei e Salvador de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que ter pleno conhecimento do que estamos falando. Então, nós vivemos regidos sob governantes e autoridades nas esferas espirituais. Sim, não somos apenas seres humanos, somos também seres espirituais. Baseado nisso que falei, posso afirmar que os únicos seres que já foram julgados e condenados eram Lúcifer e os anjos decaídos. Nós, porém, temos o poder de raciocinar e saber que vivemos num mundo cercado de todo tipo de pecado. Nós vivemos e sabemos que vivemos num mundo cercado de todo tipo de pecado. Não vou nem citar os pecados, não. Ninguém é tolo, ninguém é burro, não. Todo mundo sabe de que nós estamos falando. Existe todo tipo de pecado. Tenho certeza que muitos estão cansados de lutar, sofrendo e morrendo a cada dia que passa, sentindo suas forças se acabarem. As forças vão se esvaziando, vão indo embora. É igual outrora eu lutava com minhas forças humanas, não forças espirituais, tentando lutar contra todo o mal que existia em mim e que existia no mundo. Mas eu fiquei cansado de lutar, eu já não tinha mais força, eu andava que nem um zumbi pela rua, eu não tinha mais amor próprio, eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais ninguém para cuidar de mim, porque aquele vazio existencial que existe dentro de cada um de nós, que existia em mim, mas que existe dentro de cada um de nós, só quem vai preencher é o Espírito Santo, é Jesus. Quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e viver uma vida espiritual, nascer das águas e do Espírito, aí você vai entender o que eu estou falando. Aí vai preencher aquela lacuna, aquele vazio na sua alma, no seu corpo. Você não entende por que essas coisas acontecem no mundo, por que tanta coisa maldosa no mundo. Mas o mundo é assim mesmo. O mundo jaz no maligno, já está condenado, já morreu. Mas Deus não abandonou o mundo. Ele trouxe o seu único filho para nos trazer salvação. E ele morreu por nós pecadores, quando nem éramos nascidos ainda. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bem, quando a gente está sentindo sem forças para lutar, a gente sofre, a gente morre, fica doente com as nossas próprias forças, mas nós não temos força para mudar nenhuma vírgula, nem um côvado do nosso rumo, do nosso viver. Quem tem esse poder para mudar toda a vida do ser humano, transformá-lo em uma criatura espiritual, que agora nós somos tabernáculo do Espírito Santo, é Deus. E quem nos leva a Deus? Jesus Cristo. E quem cuida de nós hoje? O Espírito Santo de Deus é que cuida de nós. Ele trabalha no nosso interior, no mais profundo do nosso ser, como eu falei no último canal. Ele penetra lá fundo, na nossa alma, no nosso coração. Nós agora andamos em espírito e em verdade. Assim como eu um dia reconheci meus pecados e já não via razão nessa vida vazia e sem sentido, me arrependi, pedi perdão a Deus e de joelhos
e com meus lábios confessei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Tudo começou a mudar. Minha vida tomou um novo rumo e num processo vagaroso fui discipulado e ensinado mediante as sagradas Escrituras. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Fui ensinado, doutrinado mediante as sagradas Escrituras. Ao que é ter uma nova vida. O que é batismo nas águas no Espírito? Já falamos, né? No vídeo anterior. Verdadeiramente, morri para o mundo e nasci para Deus. Estou falando do meu testemunho, tá? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fui curado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A paz e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo me alcançou e vai alcançar você também, que se arrepender dos seus pecados. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Agora sei qual é o sentido da minha vida. Eu não tinha sentido na minha vida. Agora eu sei qual é o verdadeiro sentido da minha vida. Ser um verdadeiro adorador, um cidadão celestial, nação santa, e viverei eternamente na glória de Deus. Aleluia! Eu deixo lá em João 3, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vidas humanas, mas o Espírito de Deus dá à luz a vida espiritual. Ou seja, nós nascemos, né, de um ato carnal, né, de um ato sexual. Não que isso seja pecado. Se for entre casal casado, não é pecado. Nós nascemos de um ato carnal. Quando nós encontramos Jesus, cansamos de lutar com nossas forças, pedimos perdão, como eu acabei de falar aqui, né, de joelho, pedir, Senhor, me arrependo pelos meus erros, pelos meus pecados, me perdoa de todo o meu coração. Ele vai ver a sinceridade do seu coração, um grande arrependimento, vai haver perdão e vai começar ali uma nova vida em Cristo Jesus. Vai nascer das águas e do Espírito. Então agora nós temos uma nova direção, né? Podemos ver aqui que a vida humana, ela traz vida humana. O que é espiritual traz vida espiritual. Vocês estão entendendo? Que todos nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E o espírito clama dentro de você. Nós não temos que sufocar esse espírito que há dentro de nós com os pecados mundanos da nossa carne, do nosso desejo, não. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, deixa o Espírito Santo trabalhar mediante as Sagradas Escrituras na nossa vida, aquela parte espiritual que era mínima dentro de nós, ela passa a crescer de tal maneira que o Espírito Santo envolve o novo convertido, passa a envolver o novo convertido. E conforme você vai clamando a Deus, vai cultuando a Deus, estando em comunhão com os irmãos, comunhão com o Espírito Santo, aprendendo mais da Sagrada Escritura, vai orando, vai clamando, tendo uma intimidade com o Pai, que é isso que nós temos que ter. O Espírito Santo, ele não estava em volta, agora ele vai habitar dentro de você. Por isso que nós somos chamados tabernáculos santos, a casa viva do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! É assim que tem que ser, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas não estamos falando aqui de bens materiais, não estou falando de uma vida carnal, que nós viemos do pó voltaremos. Eu estou falando da vida eterna, de coisas espirituais, de coisas celestiais, que nós temos que falar sim, porque é minha obrigação, como evangelista, homem de Deus, ministro da palavra, alertar as pessoas, porque os tempos estão acabando, o tempo de Satanás está acabando. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, e ele quer encontrar os salvos. Nós temos que ganhar almas para Jesus, temos que explicar da melhor maneira, não temos que ficar presos aqui nas coisas, nos bens materiais, que tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui é mundano. Louvado e glorificado. Então vou classificar algumas coisas celestiais, que não vêm de homens, mas sim de Deus.
para modificar nossas vidas. Vou falar agora de coisas celestiais, tá? Que veio de Deus para modificar nossas vidas. Para lutar contra todo o pecado e, sobretudo, trazer todos a Deus. Eu disse a todos que querem tão grande salvação. Vou falar das coisas celestiais para nós termos forças de lutar contra o pecado, que o homem mesmo não tem força para lutar contra o pecado. Só o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, somente o Espírito Santo. Então há tempo de se arrepender, há tempo de pedir perdão, e há tempo do Espírito Santo trabalhar na sua vida, na vida da sua família, dos seus entes queridos, porque eu tenho visto todo dia, hoje mesmo já tive notícia de pessoas que faleceram, todo dia as pessoas estão falecendo, algumas com Cristo Jesus e outras sem Cristo Jesus, alguns com salvação e outras sem salvação. Por que eu falo isso? Porque eu falo que nós todos somos seres espirituais. A pergunta que não quer calar, que jamais vai calar, é onde vamos passar a nossa eternidade, ou no céu de glória ou no inferno. Não tenta ficar se enganando dizendo que o inferno não existe não, porque a Sagrada Escritura ela não mente, ela existe. E é lá que Satanás e seus anjos decaídos vão morar, vão habitar. E todos aqueles que os seguirem, que não aceitarem Jesus como Salvador, que negarem Jesus. Jesus mesmo falou, aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, porque Deus é acima de tudo justiça. Vamos ler. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E sobretudo trazer a todos, eu disse, a todos os que querem tão grande salvação, ou seja, a vida eterna, aos que querem. Vocês não são obrigados não. Vocês podem escolher o que vocês querem, ou a vida eterna ou a morte eterna. Você vai escolher o seu destino da eternidade. O Senhor Jesus desceu do céu e desposou-se da sua glória, assumiu a forma de homem, não usurpou de ser igual a Deus. Já falamos sobre isso. Então, junto com ele, principalmente após morrer por nós, ressuscitou, e ao terceiro dia veio tudo o que é maravilhoso, sobrenatural e celestial. Vou tentar listar ou lembrar as coisas que vieram. Como já disse, o Messias, que é Jesus, veio da onde? Do alto céu, para nos salvar. Para começar, Jesus desceu e se despojou da sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Morreu na cruz, sim, pagou um preço, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte, como eu já cansei de falar aqui, eu vou falar sempre. O mundo e seu sistema falido, que eu acabei de falar do sistema do mundo, já venceu a morte e venceu Satanás também. Ele venceu todas as autoridades e potestades malignas que existem nesse mundo. E quem está em Cristo Jesus já venceu também. Já vencemos. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Louvado e glorificado seja o nome. Então vamos listar o que é celestial. O Messias, o amor ágape, que esse amor só vem de Deus, só Deus tem o amor ágape, o verdadeiro amor santo de Deus. O perdão divino veio do céu. Os anjos enviados por Deus para nos dar livramento, para nos guiar, veio do céu. As bênçãos espirituais, vem de Deus, vem do céu. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A unção de Deus vem do céu. Buscai o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as coisas aqui vêm do céu que eu estou falando. A unção poderosa do Espírito Santo. A unção que nos faz ter ousadia para multiplicar o reino do céu já aqui na terra. Para falar com intrepidez, com ousadia da salvação, da justiça, do amor e da salvação que é somente em Cristo Jesus. Por isso que eu digo, o poder de Deus vem da onde? Vem do céu, onde Ele está sentado. Eu não falo desse céu azul não, eu falo do céu de glória. Aleluia! Curas e milagres para nossas vidas. Vem da onde? Vem de Deus. Até aprendi há pouco tempo, irmãos, que eu não creio no poder da oração. A oração é uma manifestação da nossa fé. Nós clamamos, suplicamos a Deus, Ele escuta lá do alto céu. O poder vem dEle. E Ele derrama o seu poder para curar
e nos dá os milagres. Quando os médicos falam, olha, acabou. A última palavra foi do médico, quando o juiz fala acabou. Ele falaram que acabou, mas a última palavra vem do Senhor. Então as curas e milagres que nós queremos para a nossa vida aqui na terra, vem de Deus, vem do alto céu. Ressuscitação. Veio da onde? Da onde que veio o poder de Jesus quando ele ressuscitou Lázaro? A filha de Jairo. Nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Nós morremos para o mundo. Aquele que está em Cristo Jesus, deixar bem claro. E nascemos da água e do Espírito. Agora somos novas criaturas. Ressuscitamos para a glória de Deus. A nossa vida está em Cristo Jesus que está no céu. Quando Ele se manifestar em glória, nós nos manifestaremos juntamente com Ele, também em glória. Preste muito bem atenção nisso. O suprir de todas as necessidades em glória, o suprir de todas as nossas necessidades terrenas em glória, vem de Deus. E vem da onde? Do céu. Todo suprir. Você pode ver que meio a tantas calamidades não está faltando pão, não está faltando a roupa para você vestir, o ar que nós respiramos, a água que sacia a nossa sede, nossos entes queridos estão vivos. Deus está suprindo todas as nossas necessidades em glória, que vem do céu. As Sagradas Escrituras, né, foram homens cheios do Espírito Santo, que veio de Deus, essa sabedoria de Deus, que a Bíblia, quando nós abrimos, é o próprio Deus falando. A Bíblia é a voz de Deus. Então a Sagrada Escritura veio da onde? Do céu, para nossas vidas. Tanto é que Jesus, nós podemos dizer que era o verbo vivo andante. Ele era a própria Bíblia andante. Satanás, quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, ele usou a própria Sagrada Escritura para tentar Jesus. E Jesus respondia na própria palavra. Então olha a sabedoria de Jesus. E olha a sabedoria que nós temos que ter. De aprender e andar como ele andou. Né? Seguir os ensinamentos dele. Sermos discípulos dele. Aceitar a verdade. Que a verdade é essa que eu estou dizendo agora. Andar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Deus. Então, homem cheio do Espírito Santo. Que foi a Sagrada Escritura. A fé sobrenatural. Nós não vivemos uma fé, irmãos, natural não. Parece que a gente vai nos templos pedir só para Deus abençoar. Tudo bem. Nós somos merecedores de ter uma casa, sim. Um carro, sim. Um casamento feliz, sim. Mas a nossa fé está baseada numa fé sobrenatural. Não é uma fé natural que os nossos olhos alcançam. São coisas naturais. Nossos olhos não chegam a passar depois do monte. Acabou, nós conseguimos ver até o monte, depois não. Mas a fé sobrenatural, ela vai além do que nós podemos. Ela move céus e terra. Tanto é que a palavra de Deus diz que aquele que tem fé, ele consegue remover até uma montanha. Fazer aquela montanha sair do lugar. A fé do tamanho do grão de uma mostarda. Para você ver de que nós estamos falando. Fé sobrenatural, não fé natural. A fé em Deus. Arrebatamentos, vem do céu. Podemos ver aqui Enoque, Elias, teve outros que foram arrebatados. O arrebatamento é uma coisa divina, uma coisa celestial. E jamais podemos esquecer de modo algum o nosso amigo, nosso guia, e que habita em nós o Espírito Santo Consolador. Jesus mesmo falou, né? Lei João 16, do 7 ao 15. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7 ao 15. Mas na verdade é melhor que vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim.
O mundo se recusou a crer em Jesus. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verás mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Ou seja, governante desse mundo, acabei de falar. Nós acabamos de falar. Os governantes espirituais desse mundo, que é Satanás, ele já foi condenado. A própria Jesus está falando aqui, em João, no versículo 12. Há tanta coisa que eu ainda quero lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará Jesus, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Mas isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. O Espírito Santo, ele fala diretamente a nós, que temos uma ligação 24 horas com Deus, né? Tudo que estiver ligado na terra estará ligado no céu. Se você desligar na terra, estará desligado no céu. Mas o Espírito Santo Consolador, ele só faz a vontade de Jesus. E ele vai falar como nós devemos agir, o que nós devemos falar. Ele vai usar nossos lábios, vai usar como instrumentos para falar a toda essa humanidade, para falar que existe coisas espirituais e existe coisas celestiais que o mundo não entende. Mas nós temos aqui para o quê? Discipular e ensinar, para que todos venham entender. Então acabamos de ler aqui o que Jesus falou. Era necessário que ele subisse para que viesse o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que sem ele o mundo já teria acabado. Mas é ele que cuida de nós. É ele que nos convence do pecado. É ele que nos purifica de todo pecado. Mas o Espírito Santo vem de onde? Vem de Deus. Vem do céu. Aleluia. Vamos para a conclusão final. O que você escolhe almejar e conquistar? As coisas terrenas, que são temporais, têm prazo de validade e nos leva à condenação, quer dizer, morte eterna? Então pare e pensa, eu estou fazendo uma pergunta para você. O que você escolhe e almeja? Conquistar as coisas terrenas, que são temporais, tem prazo de validade, vai acabar, que não leva a nada, que nos leva à condenação, que é a morte eterna, ou todas as coisas e virtudes celestiais, que nos traz uma vida de paz, quer dizer, alegria da salvação em Cristo Jesus, temos uma aliança com Deus e tudo que Deus nos promete se cumprirão mediante a fé. Acabei de falar, nós temos uma fé sobrenatural. Tudo que Deus nos promete tem se cumprido em nossas vidas. E vai se cumprir celestialmente falando, na glória. Porque nós não pertencemos a esse mundo. O Espírito volta para Deus. Qualquer um de nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Faço de novo a pergunta: aonde você vai passar a sua eternidade? Você escolhe as coisas temporais desse mundo, as coisas espirituais desse mundo, que nos leva à condenação, à morte eterna, ou as coisas celestiais, para ver a glória de Deus? Nós temos que nascer das águas do Espírito, ser contemplados por Deus, como eu acabei de falar. A paz é a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que nos purifica. A graça é um favor desmerecido. Tu acha que alguém merecia aquele sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário? Não, ninguém merecia. Mas são pouquíssimos que aceitam aquele ato de amor, que jamais vai haver algum ato de amor como aquele na cruz do Calvário, onde Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar e pagou um preço caro por nossos pecados, para nós termos liberdades, ser livres do pecado, já aqui na terra, e ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Mas para isso, tem que aceitar, tem que nascer de novo. Não da carne, mas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor.
e viveremos eternamente com o Senhor Jesus, cantando junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Lembrando que no céu não haverá fome, nem dor, nem angústia, nem morte. Nós ganharemos um corpo de luz, incorruptível. Ganhamos um corpo glorificado. Não vai ser esse corpo capenga, cheio de doença, que vai entrar, cheio de pecado, que vai entrar no céu, não. Nós vamos ser transformados. Vamos ganhar um corpo transformado, um corpo de luz, incorruptível. No céu não habita pecado. No céu não vai ter dor, não vai ter perseguição, não vai ter fome. Nós vamos viver eternamente na plenitude da glória de Deus, ao lado do Senhor e junto com os anjos e querubins, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Então eu deixo aqui essa palavra para vocês. Foi o cumprimento daquele primeiro vídeo que nós fizemos semana passada. Tome você a sua decisão. Você quer as coisas terrenas, que são perecíveis, que vão acabar, que já tem um tempo determinado para acabar, até a terra um dia vai acabar. Tudo aqui é momentâneo, é perecível. O dinheiro, a roupa, nossas vidas, quantas gerações já nasceram e morreram. Mas o importante é nós buscarmos a nossa salvação enquanto há vida. Enquanto há luz, que é a vida, nós podemos buscar a salvação em Cristo Jesus. Quando chegar a noite, que é a escuridão, que é a morte, aí acabou o tempo. Não tem mais como buscar a salvação. O tempo de buscar a salvação é agora. Essa é a hora. Essa é a geração que Deus escolheu a mim e a você para fazer a diferença nesse mundo. Para falar da glória, da plenitude da glória dele. Da salvação que é somente em Cristo Jesus. Agora cabe a você dizer sim para Jesus ou não. Nós não temos que ser hipócritas aqui, irmãos. Você tem o discernimento para saber o que é certo e errado. Você vai escolher o que é certo e o que é errado. Se você quer viver eternamente ao lado de Jesus, ou você quer viver no inferno eternamente, que é a morte eterna. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu não vou ficar aqui mentindo. Eu tenho que falar a verdade. Então cabe a você escolher. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo cumprimento da sua palavra, ó Deus. Pai, que nós venhamos aprender a te adorar em espírito e em verdade. Pai, que não vivemos viver mais o nosso desejo, os prazeres da nossa carne, a nossa própria vontade. Que nós venhamos matar, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados. Que o Senhor venha perdoar os pecados daqueles que vão se ajoelhar diante de Ti. Se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e ter um encontro vivo com o Senhor Jesus Cristo. Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Dizendo: olha, Jesus, eu confesso com a minha boca, aqui de joelho, que Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e quero ser uma nova criatura. O Espírito Santo começa a trabalhar nesses corações, nessas mentes, nessas famílias, aonde quer que chegar essa mensagem, ó Deus, chegue e alcance a misericórdia do Senhor, alcance essas vidas, mas que haja um verdadeiro arrependimento, que haja o perdão e que haja um novo nascimento, não da carne, mas da água e do Espírito, que eles sejam batizados nas águas e no Espírito, o nascer do Espírito. Nós falamos de coisas espirituais e coisas celestiais. Nós falamos das coisas eternas de Deus. Nós estamos falando do sobrenatural do Senhor que se move em nós. O Espírito Santo se move em mim através de gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. E através de nossas orações, através de cada um de nós, o Senhor vai nos usando conforme o seu querer, para curar, para libertar. Nós temos que clamar, e eu clamo todos os dias, a todo momento. Eu clamo para que haja grande salvação. Então, Senhor, que essa verdade venha abrir os olhos, que as pessoas que estão cegas venham enxergar, que estão mortos venham viver, que venham viver a plenitude da graça do Senhor, que venham viver celestialmente, viver espiritualmente,
não as coisas desse mundo. Que nós viemos querer sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, Deus, por tão grande testemunho. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela unção. Obrigado pela cura. Obrigado pela libertação. Obrigado pelas orações que o Senhor tem escutado. Obrigado pela cada vida, cada ouvinte, cada família que está sendo alcançado neste momento. Então eu profetizo, ó Deus, mais uma vez, a falência do inferno e proclamo a plenitude da sua glória na vida de cada um, em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Deixe-vos na paz, porque na paz estou. Amém?